Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma live do canal Era do Avatar. Hoje recebendo Alexandre Campelo, que vai falar mais uma vez sobre Yogananda, porque o Alexandre Campelo está fazendo uma série conosco aqui sobre Paramahansa Yogananda, baseado no livro Autobiografia de um Yogi, de Yogananda, e um livro escrito pelo irmão dele, porque eu confesso a vocês, eu sempre esqueço o nome. E a partir dessas informações, ele está trazendo para a gente, é, assim, cronologicamente, informações sobre a vida de Yogananda, sobre a obra dele. E hoje ele vai falar sobre a infância e a juventude, vai abordar esse período. E, inclusive, prometeu contar uma história linda aqui, Swami Tigre, que não está no título aí, mas eu já aviso a vocês. Swami Tigre. Vocês sabem que o professor Alexandre Campelo é escritor, autor de 3 obras voltadas para o diálogo interreligioso: O Cristianismo Original e a Unidade das 5 Religiões. O outro livro, Francisco, o Grande Yogi de Assis. Um outro, O Encantador de Pessoas, Viagem Mística aos Contos e Histórias da Índia. Alexandre tem formação em Pedagogia e pós-graduação em Teologia. Também é Kriyaban, discípulo de Paramahansa Yogananda e cofundador da Escola de Yoga do Lago, em Brasília. Ele já explicou para a gente aqui o que significa essa expressão Kriyaban. Bom, nós não deixamos de avisar sempre aqui que o nosso canal é um canal universalista. As abordagens que nós fazemos aqui são universalistas. Nosso objetivo é divulgar o yoga e tudo que é relacionado ao yoga e tudo decorrente do yoga e a espiritualidade como um todo. Né? Algumas linhas filosóficas, espirituais também, são diretamente ligados ao yoga, né? Como toda a, as, as religiões, vamos chamar assim, da Índia, mas outras não são. Se você fala sobre o kardecismo, a doutrina espírita, ela não tem uma correlação direta com o yoga. Nós sabemos que no fim das contas tem, mas objetivamente não tem. Mas, de qualquer forma, todas essas abordagens, até temos um nosso irmão que agora vai fazer uma série de lives sobre astrologia aqui conosco, uma abordagem espiritual, e outros. Né? Então, a nossa ideia é essa, divulgar o yoga e a espiritualidade como um todo. Eu sempre friso aqui, o filtro que a gente faz é o critério da seriedade, da competência, né? Quem falar vai ter que saber o que está falando, né? Aqui assim, não queremos aprendizes de feiticeiro, não. Que a pessoa falar sem ter segurança do que está falando, em vez de passar conhecimento, ela confunde a cabeça das pessoas. Que não é o caso de nenhum dos nossos convidados. Todos conhecem bem o assunto que abordam. Então é isso, minha gente. Eu peço àqueles que não se inscreveram que se inscrevam, que deixem o seu like. E quando se inscreverem, é bom sempre lembrar, marque a opção todas. Quando você clica, você vai se inscrever, clicou, aí aparecem várias opções. Escolha todas, porque aí você recebe todas as notificações do YouTube. Ajuda o canal a divulgar mais. E também, quem ainda não se inscreveu, que se inscreva. Aos que estão chegando pela primeira vez, eu sugiro que não deixe o like de imediato, não. Deixe para dar o like ao final. Se gostarem, e só vão chegar ao final se gostarem, claro. Então, depois que verem, gostei, então vai lá, deixa o like. Mais honesto assim. Para quem já conhece, pode deixar o like, que sabe que o professor Alexandre Campelo é craque no assunto. Como diz na gíria, manda muito bem. Vamos rodar a nossa vinheta. Em seguida, vamos chamar o professor Alexandre Campelo. 。 . 。 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Professor Alexandre Campelo, estava bebendo uma água aqui, que é de lei. Boa noite, Seja Betinho. bem-vindo, boa noite. Gratidão. Nós aqui na transmissão, minha gente, estamos percebendo um agudo na voz do professor Alexandre, mas que curiosamente nos vídeos não tem saído. Eu perguntaria a quem está conosco já na live se na fala do professor Alexandre Campelo vocês notam um sibilar, né? Assim, sibilar que fala? É, Um sibilar bem agudinho e algumas em sílabas algumas que palavras podem. com I, né? Com I, exatamente. Então, Sim, é sim, assim, máximo. assim. É, é. Mas, curiosamente, eu fui olhar o vídeo e não dá isso. Deve ser uma conjugação também com a questão da transmissão da É, internet. Pode ser que seja isso ao vivo. Mas se vocês notarem, por favor, digam sim ou não, que ajuda a gente. porque A se for, colaboração. porque se for, eu tenho que trocar o microfone. Mas a gente já viu que. Vamos ver, vamos adiante. Muito obrigado pela, mais uma vez, você vir ao canal para dar essa fala maravilhosa mais uma vez. Você tem muito crédito aqui conosco, nós somos muito gratos a você por essa dedicação, essa disponibilidade que você tem para o canal. Isso é comovente para nós. A Eu recíproca conheço é totalmente verdadeira, Betinho. Gratidão a você. você, ao seu canal. Eu sei da competência que você tem, do estudo que você tem, da dedicação que você tem. Já fez vários eventos comigo fora aqui do canal, eventos ao vivo, em seminários, em retiros. Eu sei bem da sua capacidade. Então, para mim, é muito, assim, muito marcante, muito importante e lisonjeiro ter você aqui comigo, fazendo essas lives já há 2 anos, quase 2 anos e meio que nós estamos juntos aqui. Isso para mim é É, um motivo de muito orgulho. e E tem saudades aqui nossos eventos, né? dos Pode nossos falar. eventos. É, Isso aí aí, no Rio, né? aqui, você vinha aqui. Eu não tenho feito evento, nem pretendo fazer, só lá no Centro Saibaba, uma coisinha pequena ou outra. Já fiz bastante. Eu já fiz mais de 50 eventos. Se Nossa. contar, deu mais de 50. Entre seminário do Centro Saibaba, conferência, congresso, conferência de yoga, os eventos que eu fiz com o Hermógenes, os eventos assim, pontuais com você, com o Mário Lúcio. Nossa, é muita coisa. Então, já tá bom, né? Não Chega, foi né? à toa aquela intuição quando eu te vi pela primeira É vez. verdade. A gente tinha um Aquilo ali trabalho bom foi para Deus fazer. mesmo. Olha, a Sônia Mesquita já está conosco, a Laissá, o casal Solange e Milton lá de Goiânia, a Júlia Emeríssima, a Selma Barreto e outros que ainda não deram a sua saudação. Eu peço que o façam. Dê uma boa noite, dê um namastê, quem fosse devoto Saibaba, um sairã, por aí vai. Tá bom? Vou deixar você agora. Já roubei muito seu tempo hoje. Então, boa noite, namastê, Om Sairam. Peço desculpas pelo cachorrinho aqui fora, não sei se vocês escutam o latido dele. Cachorrinho, na verdade, é um cachorrão. Betinho, se você já puder colocar os slides, nós já vamos adentrar o assunto de hoje, que é continuando, na verdade, a infância. Nós falamos sobre o nascimento e a infância de Yogananda, agora é a infância e juventude de Paramahansa Yogananda, baseado tanto na autobiografia de um yogi quanto no livro Megida. Peço desculpas, não sei se vocês ouvem o cachorro latindo. Vamos tentar centrar nossas mentes na live e esquecer o cachorrinho. Boa noite a todos, namastê. A primeira coisa que lemos na autobiografia de um yogi, a primeira frase, é essa de João capítulo 4, versículo 48.
se não virdes sinais e milagres, não crereis. A autobiografia é um livro que está repleto de milagres, né, de santos indianos, cheio de milagres, de fenômenos são chamados de siddhis, são os poderes paranormais. Então, por isso, essa citação de Yogananda, como também a própria vida de Jesus, a vida de Krishna, de tantos avatares, de tantos santos, de tantas divinas encarnações, né, ao longo da história da humanidade, eles sempre produziram milagres. E nem sempre, apesar dos fenômenos, apesar dos milagres, os céticos acreditam, sempre haverão aqueles que não crerão. Apesar da frase de João, se não virdes sinais e milagres não crereis, ainda existem aqueles que não creem. Viram Jesus, todos os sinais e todos os milagres que ele fez, viram Krishna e continuaram sem crer. Mas é um dos aspectos que demonstram a autenticidade, não é, de um santo. Inclusive, a Ama, a Santa dos Abraços, existe uma história com ela, não sei se vocês conhecem, que foi um dos primeiros milagres que ela realizou recentemente, não é, na Índia, não faz muito tempo. Dizem que duvidaram dela, da autenticidade, da santidade dela, e pediram que ela realizasse algum milagre. E ela se negou, ela não queria produzir nenhum milagre, mas insistiram tanto que ela então pediu que trouxessem água. E os céticos levaram então uma vasilha com água para ela, e a água dentro da vasilha, não sei quantos de vocês conhecem essa história, se transformou em leite. Jesus transformou água em vinho. A Ama transformou água em leite. São esses milagres dos santos, né? Essa capacidade que eles têm. A infância e a juventude de Yogananda, de Paramahansa Yogananda. Existe um relato que está tanto na autobiografia de um yogi quanto no livro Megida, em que Yogananda, quando ainda muito pequeno, ele foi curado milagrosamente de cólera asiático. Não é? E o cólera não tem cura, é uma doença fatal. Ele muito doente, deitado em sua cama, e segundo ele mesmo relatou, o Sananda Laugoshi, seu irmão mais novo, também relatou no livro Meja, ele não tinha forças para se mover. E sua mãe, Guru Ghosh, ela então chega a ele, devota de Lahiri Mahashaya, discípula de Lahiri Mahashaya, esse grande avatar do século XIX. Vocês já conhecem um pouco da história dele, já contei, inclusive da relação dele com Yogananda desde o nascimento, né, quando Yogananda nasce, Mukunda Laugoshi, o quarto se enche de luz e de dentro da luz saiu a figura de Lahiri Mahashaya. E o pequeno Mukunda, então, doente do cólera asiático, sua mãezinha chega e diz a ele: meu filho, olhe para o quadro de Lahiri, que estava ao lado da cama de Mukunda, olhe para Lahiri e mentalmente curve-se diante do quadro do mestre, curve-se diante dele, do mestre. Ele, como eu falei, ele não tinha forças para se levantar, para sentar na cama, então ele se curvou mentalmente diante do quadro de Lahiri Mahashaya. E ao se curvar mentalmente em seu coração diante de Lahiri, ele viu uma grande luz que saiu do quadro e o envolveu, e instantaneamente ele se sentiu forte, se sentiu curado. Ele então pôde se sentar na cama. Ele percebeu que sua mãe também viu a luz, ela também presenciou a luz, não foi algo apenas na mente de Mukunda, mas foi algo físico, foi uma luz física. E ele foi curado por Lahiri Mahashaya. Essa relação de Yogananda com Lahiri perdurou por toda a sua vida.
mesmo depois de encontrar seu mestre Swami Sri Yukteswar, que foi discípulo de Lahiri Mahashaya. Existe também um episódio que é narrado na autobiografia, em que a sua irmãzinha, se eu não me engano, eu acho que foi a Uma. Queridos, só um adendo, é algo que eu falei inclusive na live anterior. Eu, Alexandre Campelo, não tenho a mínima autoridade para trazer em detalhes, na riqueza de detalhes que está contida na autobiografia de um yogi, assim como também no Meja. Então eu trago um resumo, trago aquilo que é muito de minha memória, de minha leitura. Por isso a importância de quem de fato deseja conhecer a vida de Yogananda, não confie apenas nessas lives, nessa série de lives que estamos fazendo. Leia a autobiografia, leia o livro Megida também, se você puder encontrar o livro Megida. Eu não sei, o que eu tenho é em espanhol, não sei se existe uma tradução para o português do livro Megida, mas a autobiografia de um yogi já é, digamos, o carro-chefe espiritual, é um livro que transforma nossas vidas, e todos aqueles que leram a autobiografia afirmaram isso. Inclusive, certa vez perguntaram ao próprio Yogananda, mestre, por que as pessoas, ao lerem a autobiografia de um yogi, sentem uma transformação? E ele respondeu, porque o meu espírito está nesse livro. Todos os livros que Yogananda escreveu foram todos escritos em Samadhi, em superconsciência. Então, a alma do mestre, o espírito de Deus do mestre, está nesses textos. Então, não confie simplesmente naquilo que o Alexandre Campeiro está trazendo. A intenção destas lives é tentar inspirá-los para que vocês leiam, para que vocês mergulhem na leitura. E a leitura é tão deliciosa, ler esses textos na palavra do mestre, não de Alexandre Campelo, mas do próprio mestre, ele narrando, ele falando a respeito, relembrando a sua própria vida, a pedido de Deus, a pedido dos mestres, e não de seu próprio ego, mas a pedido de Deus, é maravilhoso. Eu me lembro que quando li a autobiografia pela primeira vez, se eu não me engano, foi 1-2 semanas no máximo. Eu não parava, foi do primeiro capítulo ao último, lendo, mas em muito pouco tempo. Eu terminei de ler a autobiografia, porque é magnético, é encantador. Yogananda, ele tem um senso de humor muito grande também, além de sua devoção, de seu amor a Deus. Inclusive, é uma das coisas que o próprio Betinho me pediu que eu falasse sobre a personalidade dele. A personalidade de Yogananda é de Bhakta, é de um Bhakta em primeiro lugar, mas ele também é um sábio. As notas de rodapé, não só da autobiografia, mas de outros livros dele, são riquíssimas. São notas de rodapé que trazem uma riqueza muito grande. Então ele é um sábio, além de ser Bhakta, um devocional, ele também é um sábio. Ele tem uma mescla de personalidade, de doçura, muita doçura e força também, de muita perspicácia e de uma personalidade forte e doce ao mesmo tempo. É como um sino aveludado. Força e doçura se mesclam. Atitude, ação e ao mesmo tempo contemplação. Então é um yogi perfeito. Se o Yukteswar, que foi o mestre dele, tivesse vindo à América, não faria tantos discípulos como ele e Yogananda fez. Por quê? Porque esse Yukteswar já não tinha essa, apesar de ser um avatar também, uma encarnação divina, mas Yukteswar ele era mais disciplinador. Yogananda não. Yogananda ele consegue mesclar as duas coisas, a devoção e a disciplina. E então existe esse episódio em que a irmãzinha dele, mais nova, apareceu de manhã cedo uma espécie de furúnculo no braço dela. Ela correu e mostrou para ele, Mukunda, Mukunda, olha isso aqui no meu braço. Ele então, olhando o furúnculo, ele disse a ela,
esse furúnculo amanhã, porque ela duvidou da palavra dele. Primeiro ela duvidou da palavra dele e ele disse que as palavras têm poder. Ele disse a ela: amanhã, para que você não duvide de minha palavra, o seu furúnculo estará dobrado, estará maior em seu braço. E em meu braço, que não tem nada hoje, aparecerá um furúnculo também. E quando amanheceu o dia seguinte, assim como ele afirmou, esse é o poder da palavra, queridos. Devemos tomar cuidado com o que falamos. A palavra tem poder, principalmente na boca de um santo, como é o caso de Yogananda. Aquele que só fala a verdade, inclusive é um lema no yoga, aquele que fala somente a verdade, Satya, que é uma pessoa da verdade, tem de tomar cuidado com o que fala, porque tudo o que se fala acontece, ou o que se pensa, porque na verdade tudo começa aqui, no pensamento, no sentimento, em nossos corações. Por isso, orai e vigiai com o que pensamos, com o que falamos, muito cuidado com isso. No dia seguinte, aparece um furúnculo bem maior no braço, aliás, o furúnculo que já estava no braço dela aumenta, como ele havia afirmado. E no braço dele aparece outro furúnculo. Ela corre para a mãe. Mãe, Mukunda se tornou um feiticeiro, um mago negro, se transformou em mago negro, está fazendo magia negra. Ela então, a mãe, chama o pequeno Mukunda, coloca Mukunda no colo e diz a ele que essas práticas de afirmações negativas, de maldição, não são corretas e que ele não deveria usar os poderes divinos que ele possuía, que ela sabia quem ele era, ela conhecia o futuro, inclusive, de seu filho. Ela sabia que o pequeno Mukunda seria uma grande alma no futuro. E ela então disse a ele, ensinou essa lição, mesmo sendo um avatar, mesmo sendo uma encarnação divina, a criança, avatar, ainda tem muito a aprender. Lemos isso na própria Bíblia, em relação a Jesus. Mas existe a história de que Jesus, dos 13 aos 29 anos, teria ido para a Índia, e a Bíblia para o Oriente. E a Bíblia afirma que a partir daquele momento, dos 12 anos até os 30, que é quando ele recomeça a sua missão, ele crescia, isso está no Novo Testamento, em sabedoria diante de Deus e dos homens, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Crescer em sabedoria diante de Deus e dos homens significa que mesmo Jesus tinha coisas a aprender, ele tinha que crescer em sabedoria e graça, mesmo sendo um avatar, tem coisas ainda a aprender. Então foi uma lição, em verdade, para o pequeno Mukunda, de não utilizar o poder da palavra de forma negativa, para o mal. O pequeno Mukunda tem uma visão de yogis e de Deus. Em outro episódio da vida dele, ele estava meditando em seu quarto. Eu estive, inclusive, nesse quarto em 2016, em Calcutá, na Índia. Mais à frente existem algumas fotos que eu coloquei aqui. Ele meditando, o pequeno Mukunda em seu quarto já era de praxe a sua prática meditativa, contemplativa. E então ele entrou em êxtase, o pequeno Yogananda, o futuro Yogananda, o pequeno Mukunda. E ele teve uma visão superconsciente. Primeiro, ele viu yogis. Ele viu uma multidão de yogis em cavernas. E mentalmente ele perguntou: quem são vocês? E aqueles santos, aqueles homens santos, aqueles sadhus dentro de cavernas no Himalaia responderam a ele nessa visão: somos yogis do Himalaia. A visão então se dissolveu dos yogis
e ele teve uma outra visão, ainda maior. Aqui ainda é a visão dos yogis do Himalaia. Somos yogis do Himalaia. O espaço interno de sua visão interna se abriu ainda mais e ele viu uma luz muito intensa, uma luz muito brilhante. E ele perguntou: que luz maravilhosa é esta? E ele então ouviu a voz de Deus falando: eu sou Ishvara, eu sou luz. O interessante é que não somente o pequeno Mukunda ouviu a voz de Deus falando com ele: eu sou Ishvara, eu sou luz, mas a sua mãezinha e a sua irmã mais velha, a Roma, estavam do lado de fora. Isso, ele estava no quarto dele, na casa em Calcutá. É uma casa de 3 pavimentos, na casa em Calcutá. E elas estavam do lado de fora, se não me engano, na cozinha, algum outro compartimento da residência. Elas ouviram a voz de Deus. Elas ouviram essa voz saindo do quarto da criança, do pequeno Mukunda. Eu sou Ishvara, eu sou luz. Essa aqui é a foto da porta. Foi em 2016, eu estive lá, a entrada do quarto do pequeno Mukunda. É um quarto bem pequeno, bem estreito. E ali tem um quadro dele, né, de Yogananda, já adulto. E quando um condiscípulo, amigo meu, que estava comigo, o Rodrigo, foi tirar a foto, foi tirar essas fotos, este gatinho, não sei se vocês conseguem ver, tem um gatinho aqui ao meu lado. Eu acho que talvez na próxima imagem fique mais claro. Esse gatinho apareceu para tirar foto junto ali. Então essa é a porta de entrada do quarto do pequeno Mukunda. Foi neste quarto que ele teve a visão, a primeira visão de Ishvara, de Deus. Lembrando que ele teve aquela visão da luz, quando ele escreveu aquela cartinha na live anterior, que eu falei a respeito da carta que ele escreveu para Deus. Os pais dele e o irmão mais velho recebiam cartas e ele queria também receber cartas. Ele via os adultos recebendo cartas, ele queria receber cartas também. Quando ele então escreve uma cartinha para Deus, como falei na live anterior, e ele viu uma luz. Dias depois, ele esperando a resposta de Deus, Deus escreveu para ele em letras de fogo. Posteriormente, ele teve essa visão no quarto de Ishvara, da grande luz, em que Deus falou com ele: eu sou Ishvara, eu sou luz. E sua mãe e irmã, a Roma, irmã mais velha, ouviram a voz de Deus. A história do Swami Tigre. Essa é uma história, queridos, que nos traz um exemplo de superação, de autossuperação, de resiliência, de titiksha, ânimo inalterável, resistência mental, força mental. Somos deuses, como está na Bíblia. Inclusive, um dos momentos em que quiseram apedrejar Jesus por ele afirmar ser filho de Deus, quando Jesus afirma ser filho de Deus, ou seja, ser um Deus, se ele é filho de Deus, significa que ele é um Deus. O que é que os fariseus, os judeus dogmáticos quiseram fazer? Apedrejá-lo, quiseram pegar em pedras para apedrejar Jesus. E Jesus então respondeu a eles: mas não está escrito em vossa lei? Isso está no Salmo do Antigo Testamento. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Vocês desejam me apedrejar por afirmar a minha filiação, a minha divindade, a minha filiação com Deus? Vocês também são deuses, vocês também são filhos de Deus. Então, essa história do Swami Tigre mostra exatamente isso, o poder que temos como deuses, como filhos de Deus. Somos deuses, somos poderosos. Esses dias, assistindo a uma live de uma monja da Self-Realization, da organização que Yogananda fundou,
Ela, inclusive, contou o relato de uma devota que escreveu para ela, dizendo mais ou menos assim, que estava passando por grandes dificuldades em sua vida, havia perdido o emprego, estava desempregado, o marido estava doente, ou seja, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, kármicas, obviamente, porque nada acontece, né, fora da lei do karma. Tudo que nos acontece, queridos, às vezes reclamamos da vida, mas por que isso acontece comigo? Mas por que só comigo? Mas isto e aquilo outro, Senhor, você não está olhando por mim? Tudo é kármico. Tudo faz parte da lei do karma, da teia kármica, do que amealhamos no passado, no pretérito, em outras vidas ou nesta vida mesmo. Coisas que nem sabemos que fizemos em outras existências, em outras encarnações, e contraindo essa dívida, trazemos para esta vida e temos que pagar. É a nossa dívida kármica. Mas a questão é, somos poderosos, nós temos condição de pagar todas as nossas dívidas. Deus não nos dá um frio, não envia o frio sem que o cobertor seja capaz de suportar o frio. O cobertor sempre é capaz de suportar o frio. E se não é, nós, como filhos dele, nós temos o direito de dialogar com ele, de sermos íntimos de Deus. Deus não é uma pessoa de barbas brancas sentada em um trono de ouro a nos julgar. Ele é nossa alma. Ele é muito mais próximo do que possamos imaginar. É a nossa própria alma. É o nosso eu maior. É todo o poder que existe dentro de nós. É uma frase, inclusive, que a monja ela disse: temos o poder infinito para superar dificuldades finitas. Então, quando reclamamos demais da vida, não estamos agindo como yogis. Onde está o nosso santosha? O contentamento, onde está a nossa titiksha, o ânimo inalterável, o poder que Deus nos deu e que está dentro de nós, a confiança que devemos depositar nele e que tudo é passageiro, como dizia inclusive também Teresa de Ávila, doutora da Igreja Católica, santa cristã da Renascença. Tudo passa, mas a quem Deus tem, somente Deus basta. Se reclamamos das coisas é porque nós não estamos em sintonia, não estamos na conexão. Quando estamos de fato em conexão com o divino, as coisas acontecem. O mau karma está ali, mas somos capazes de superá-lo, porque temos todo o poder dentro de nós. A mente é poderosa. Essa história do Swami Tigre nos mostra isso. Era um homem comum que desde a sua infância, indiano, obviamente, desde a sua infância, como ele mesmo narra, ele contou isso a Yogananda Mukunda, ainda criança, e a um amiguinho de Mukunda, o Chandi, foram visitar o Swami Tigre. Foram até a residência do Swami Tigre. Quando eles visitaram o Swami Tigre, já era um homem santo. Antes, ele ainda não era santo. Ele lutava com tigres. Ele lutava com tigres. Não era um homem santo ainda. Era um homem vaidoso, um homem de grande poder mental, mas vaidoso. Inclusive, essa história do Swami Tigre me lembra aquele lutador que tinha um grande poder mental, físico, uma velocidade impressionante. Eu acho que do Kung Fu. Como é o nome dele? Inclusive morou nos Estados Unidos, chegou a fazer filmes. Um grande lutador de Kung Fu. Quem me ajuda aqui? Os universitários, quem pode me ajudar? Famoso, muito famoso, oriental, e que chegou a fazer filmes, morou nos Estados Unidos, tinha um poder mental muito grande, força física e sempre vencia os seus opositores. Ai, meu Deus, como é o nome dele? Quem me ajuda? Depois eu vou recordar o nome dele. Bruce Lee. Bruce Lee, gratidão, Betinho. Bruce Lee,
O poder mental de Bruce Lee para a luta, se ele utilizasse aquele poder, aquela determinação para a meditação, perdão, se ele, em vez de utilizar aquele poder mental apenas para a luta, mas se ele utilizasse para a meditação, ele encontraria Deus. Ele seria capaz de ver Deus, de ter a visão de Deus. Porque dharana, concentração, eu só vou fechar aqui a porta por causa do latido do cachorro lá fora. Não sei se vai melhorar. Dharana, concentração. Um poder de concentração tão grande que, se fosse levado para a introspecção, para a contemplação, fechando os olhos, levando a mente para o recolhimento das indrias, dos sentidos em Pratyahara, ele teria a visão de Deus. É esse poder mental, essa determinação, essa força interna, essa resolução, essa titiksha, esse ânimo inalterável, resistência mental que nós, yogis, precisamos ter. Vemos isso na vida de Bruce Lee e vimos isso na vida de Swami Tigre. A próxima imagem mostra ele lutando. Aqui tudo é imagem, claro, de inteligência artificial, lutando contra um tigre. Antes de se tornar um homem santo, antes de abandonar, não é, essa vida de lutador contra os pobres tigres, como veremos mais à frente. Antes de ele começar essa vida de lutador contra os tigres, como ele mesmo contou ao pequeno Mukunda, ele era uma pessoa frágil, de mente muito poderosa. Vejam que interessante, a mente dele era muito poderosa, mas o corpo físico dele era frágil, muito franzino, muito fraco. Então o que ele fez? Com o poder mental que ele tinha, ele começou a treinar o corpo, a fortalecer o corpo, poder da mente, a fortalecer o corpo, a treinar o corpo. O desejo que ele tinha desde a infância era se tornar alguém que pudesse enfrentar tigres, lutar contra tigres. E ele conseguiu. Por meio do poder mental, ele se fortaleceu, ele se tornou uma pessoa muito forte fisicamente. E ele então começou essa vida de lutar não contra outros homens, mas contra tigres. Uma das coisas também que ele chegou a afirmar aqui é uma foto autêntica de um tigre de Bengala. É uma foto real. Por que de Bengala? Porque de Bengala Ocidental, na Índia. É originário da Índia, de Bengala Ocidental. O poder de um felino como esse, somente as patas, as unhas, é capaz de destroçar um homem. Os dentes de um animal como esse. Uma das coisas que, inclusive, ele chegou a falar a Mukunda: não é necessário somente a minha força mental e a minha força física atual. Ele era capaz, por exemplo, de dar um murro em uma parede e ele derrubava a parede. Não só isso, mas é necessário um autocontrole, que era também o que Bruce Lee tinha, um autocontrole, reflexo muito grande, e não temer, não ter medo de nada. Ele chegou a afirmar que muitos outros homens fortes como ele, aqui é uma foto real do Swami Tigre, muitos homens fortes como ele não tinham a coragem, quando viam um tigre na mata, não tinham essa coragem que ele tinha. Para ele, os tigres eram como gatinhos, tamanha coragem. Ou seja, até isso é o poder mental. Tudo é o poder da mente. Se nos fragilizamos, se a nossa mente é frágil, se a nossa mente é débil, nos fragilizamos, nos colocamos em uma situação física, mental e espiritual de fraqueza, de fragilidade. Nos tornamos o quê? Vulneráveis às adversidades do mundo. Essa é a grande lição da história de Swami Tigre, de que somos deuses e somos poderosos para vencermos a qualquer e a todas as adversidades do mundo. Ele chegou a dizer, isso aqui ele disse a Mukunda,
Aliás, isso aqui na verdade é o próprio Mukunda, o próprio Yogananda, na autobiografia de um yogi, descrevendo a primeira vez que ele viu o Swami Tigre, quando foi à residência dele. A visão de seu corpo descomunal causou-nos espanto. Estancamos emudecidos, de olhos arregalados. Nunca antes havíamos contemplado um tórax daquela amplitude, nem bíceps do tamanho de bolas de futebol. Aqui é a casa do Swami Tigre, a residência de Swami Tigre, onde Yogananda foi quando criança. Na verdade, o nome dele é um nome iniciático. Sorong é um nome iniciático. Depois que ele se tornou uma pessoa santa, que ele largou essa vida de lutar contra tigres, e aí sim ele usou o poder mental dele, que antes era usado apenas para o corpo, apenas para o físico. Ele passou a usar esse poder que ele tinha para Deus, para meditar. Imagine Bruce Lee usando o poder que ele tinha para se concentrar aqui no Adina Chakra, no Kutastha Chaitanya. Bruce Lee teria a visão de Deus, com aquele poder de concentração. Unindo esse poder de concentração com a devoção, Bhakti seria um avião para Deus. E aqui ainda é um relato de Yogananda, nas páginas 62 e 63, a respeito do Swami Sorong, o Swami Tigre, sobre o imenso pescoço, o rosto feroz, mas tranquilo do Swami apresentava flutuantes cabelos encaracolados, barba e bigode. Aqui é o próprio Swami Tigre falando nas páginas 63 e 64 da autobiografia de um yogi. Destemor e poder mental. Alguns homens possuem força física igual à minha. Falta-lhes, no entanto, a fria segurança diante do tigre. Imagine um tigre daquele tamanho diante de você. Não só a força física, muitos homens fugiam de medo. Os que têm o corpo robusto, mas a mente débil, podem desmaiar à simples visão de um animal feroz saltando livremente na floresta. E a mente que maneja é a mente que maneja os músculos. E ele continua: a fragilidade física tem origem mental. Tudo é a mente. Se nossas mentes forem poderosas, e tudo é treino, é isso que o yoga, a prática do yoga nos ensina. O Hatha Yoga nos ensina a força física, a resistência física. O Raja Yoga, o yoga contemplativo, nos ensina a disciplina mental. Enquanto certos tipos de yoga ensinam disciplina física, outras formas de yoga nos ensinam a disciplina mental, a resistência mental, o ânimo inalterável, titiksha. Existe uma história também de Yogananda, quando criança, que está relatado no livro Megida. Não sei se cheguei a contar essa história do arroz podre, que estava Mukunda, o Sananda Laugosh, o irmão mais novo de Mukunda, e um outro coleguinha caminhando em uma rua. E mais à frente eles viram uma porção de arroz podre no chão, jogada no chão, com um cheiro terrível, um cheiro insuportável. O Sananda, quando viu aquilo, e o coleguinha que estava com eles, com o Sananda e o Mukunda, pularam para o outro lado da via, enquanto o Mukunda continuou caminhando em direção ao arroz podre. Se agachou o Mukunda, e futuro Yogananda se agachou, pegou uma porção daquele arroz podre e levou à boca e comeu. Isso, queridos, é titiksha em alto grau.
Isso é Titiksha em alto grau, poder mental. Para ele, Mukunda, aquele arroz era energia. Ele não via como arroz podre, com um mau cheiro terrível. Tudo para ele era energia, ele via como energia. Titiksha, ânimo inalterável diante do calor ou do frio, diante da alegria ou da tristeza, diante da vida ou da morte, diante do bem ou do mal, o ânimo inalterável, equanimidade, é o que, como praticantes do yoga, é uma de nossas metas. É algo que devemos alcançar, essa equanimidade. Se não alcançarmos essa equanimidade nesta vida, teremos que renascer para na próxima vida começarmos tudo de novo, como praticantes do quê? Do yoga novamente, para alcançarmos essa equanimidade. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, seja nessa vida, seja na próxima, nós teremos de alcançar Titiksha. Como podemos começar desde já? Como devemos treinar nossas mentes para que sejam poderosas? Comece tomando banho frio, aos poucos, devagar. Em vez de tomar banho quente todos os dias, experimente tomar banho frio até mais saudável. Comece treinando a sua mente. Existe também outra história quando Yogananda já adulto, em que ele entrou em um lago gelado. Gelado. Estava o doutor Lewis, aquele discípulo que era dentista, estava lá com eles, com Yogananda. O filho dele estava também, o filho do doutor, e haviam, se não me engano, mais 2 ou 3 discípulos. E Yogananda convidou os discípulos, vamos entrar na água gelada, gelada, gelada. E ninguém teve coragem de entrar. O mestre entrou na água gelada. Passou alguns minutos, o filho do doutor Lewis disse ao doutor, pai, olha para o mestre, ele está luminoso, havia uma luz em volta de Yogananda. Mas o que é isso? Ele ativou o calor interno vital. É claro que antes disso, antes de ele ter o poder do calor interno, do calor vital, ele desenvolveu o quê? Titiksha. Primeira coisa é Titiksha, o ânimo inalterável. À medida que vamos desenvolvendo Titiksha, naturalmente, pouco a pouco, desenvolvemos outros poderes paranormais, como é o caso, não é, do calor vital interno, tumo. Mas isso tudo é ao longo de nossas práticas, fortalecendo as nossas mentes, sabendo que não somos corpos. O que é que Adi Shankaracharya, fundador da ordem dos Swamis, cantava? Não somos corpos. Nascimento, nem morte, nem casta eu tenho, pai e mãe não tenho também, intelecto, nem mente, nem ego, nem tita, céu, nem terra, nem metais eu sou ele, eu sou ele, eu sou felicidade infinita. Não somos corpos, mas enquanto nos identificamos com o corpo como se não fôssemos Atma, almas imortais e indestrutíveis, como o Senhor Krishna falou a Arjuna, então somos frágeis, nos identificamos com o corpo, nos tornamos fracos. Mas se superamos o corpo pelo poder da mente e da alma, que é superior à própria mente, então nos tornamos Swamis tigres, nos tornamos poderosos. Daniela Zago, namastê. Tumo, não é tumo, é tumo. T-U-M-M-O. T-U-M-M-O. Tumo, que é o calor interno vital. Tumo. Namastê, Dani. Então, continuando aqui o que o Swami Tigre afirmou, a fragilidade física tem origem mental. Em círculo vicioso, o corpo escravizado pelos hábitos limita a mente. Veja o que interessante. O próprio corpo, quando em preguiça, em ociosidade, quando nós não temos o poder mental da disciplina, tapas, não é disciplina, disciplina tanto física quanto mental e espiritual. Se eu não me colocar em meditação, se eu não tiver um horário
para meditar, para acalmar a mente, para silenciar um horário sagrado todos os dias, se eu não criar esse hábito e essa disciplina, jamais eu terei o hábito da meditação. Porque quanto mais eu medito, mais vontade de meditar eu tenho. Quanto menos eu medito, menos vontade de meditar terei também. Então é disciplina e força mental de criar o hábito. Quando deixo o corpo na preguiça, como inclusive na live anterior sobre Nishkama, Karma Yoga, existe a passagem lá do Bhagavad Gita em que Krishna fala sobre a preguiça. O preguiçoso jamais encontrará Deus. Jamais. Nem a preguiça física, nem a preguiça mental, nem a preguiça espiritual. A preguiça não é de Deus, não é coisa de Deus. Nos tornamos fracos, nos tornamos frágeis, o corpo se torna fraco. É o que o Swami Tigre está falando aqui. Então, o corpo escravizado pelos hábitos limita a mente. Se o amo permite que o servo lhe dê ordens, no caso aqui o amo, a mente, não é? Permite que o servo, o corpo, lhe dê ordens, este se torna autocrático. É aquilo que São Francisco de Assis também dizia em relação ao corpo. Quem sabe o que São Francisco de Assis afirmava em relação ao próprio corpo? Em relação aos desejos, queridos, se nós não tivermos uma vontade férrea, uma volição, como dizia Yogananda, jamais encontraremos Deus, jamais chegaremos à meta do yogi, ao samadhi, jamais. São Francisco dizia assim ao corpo dele. Pode parecer radical, não é? Um santo como São Francisco afirmar isso. Mas se ele não tivesse essa força de vontade, essa volição férrea, não seria São Francisco de Assis. Ele dizia o seguinte: providenciarei para que não escoiceis, ó asno. Ele gritava. São Francisco de Assis, o doce São Francisco de Assis. Ele gritava: providenciarei para que não escoiceis, ó asno. Ele dizia ao próprio corpo, aos desejos internos, aos desejos do corpo que queriam afastá-lo de quem? De Deus, da bem-aventurança, da inefabilidade de Deus. E o santo, ele não suporta isso. O homem santo, a mulher santa não suportam ceder aos vícios, ceder à fraqueza do corpo, da mente ou da alma. Apesar de que a alma não tem fraqueza, a alma é o Atma. Mas do corpo e da mente, o santo não suporta e não aceita isso. Providenciarei para que não escoiceis, ó asno. Inclusive ele se lançou num roseiral, como já contei em lives anteriores, cheio de espinhos, para vencer o desejo sexual, né, São Francisco. Isso não é maldade de Deus, queridos. É isso que nós devemos ver. O mundo não é necessariamente mal. Deus não é mal. Estamos dentro de uma lila cósmica, de um jogo cósmico, de uma brincadeira cósmica. Imagine que Deus nos colocou aqui para brincarmos. Somos poderosos. Imagine as crianças que estão lá em seu videogame, brincando no videogame. Ali no videogame é apenas um jogo, é apenas uma brincadeira. Não há feridos, não há mortes de verdade. Apenas é um jogo. A realidade, esta realidade aqui na qual estamos, é uma lila, é um jogo, não é real. A realidade é apenas o espírito, como Krishna afirmou, é imortal e indestrutível. As armas não podem ferir, a água não pode molhar, o fogo não pode queimar. Somos imortais e indestrutíveis. Então lamentamos pelo quê? Pelo corpo? Eu não sou o corpo, como cantava Shankara. Lamentar pelo corpo, você não é o corpo. Você pode fazer do seu corpo o que você quiser, como Swami Tigre fez
No caso, quando ele era jovem, ele quis que seu corpo fosse poderoso, tão poderoso que ele era capaz de vencer tigres. Depois, quando ele largou essa ideia, como veremos mais à frente, ele usou o seu poder mental para encontrar Deus, para realizar Deus. Então somos poderosos. E continuando aqui, assim também a mente fica escravizada quando se submete às ordens do corpo. Swami Yukteswar, o mestre de Yogananda, dizia: não dê ao corpo nada além de um osso, como quem dá um osso ao cão. Ao corpo dê somente aquilo que é necessário, ou seja, cuide dele para que ele seja saudável. Nada além disso. Nada além disso. Não seja escravo de seu corpo. E também não seja escravo de sua mente. É uma das coisas que Yogananda dizia. É um dos lemas da organização que ele fundou, a Self-Realization Fellowship. Provar a superioridade da mente sobre o corpo e da alma sobre a mente. A superioridade da mente sobre o corpo e a superioridade da alma sobre a mente. Aqui ele lutando contra um tigre. Certo dia, Swami Tigre recebeu um alerta de seu pai. Seu querido pai foi ao encontro do Swami Tigre e disse: meu filho, ele tentando persuadir o seu filho a largar, a parar com isso. Pare com essa vida de lutar contra tigres. Você tem algo maior que dentro de você. Deus está dentro de você. Olhe para dentro. Pare com essas lutas. Há ressentimento, ele disse, contra você na família da selva. Algum dia você pode ter que pagar um preço. Olha a lei do karma aí. Olha a lei do karma, do mau karma, porque ele estava gerando mau karma ao enfrentar tigres, que são seres, são criaturas divinas, criaturas de Deus. Todos os seres são criaturas de Deus. Então por que enfrentar tigres? Por que maltratar tigres? Por que esse poder mental para a luta, para a força física, apenas para fazer maldade contra os animais? Então a lei do karma viria se ele não parasse com isso. Ele riu do próprio pai, e o pai então insistiu com ele e revelou a ele, disse a ele: querido amigo, aliás, ele contou que um santo havia se encontrado com ele, com o pai, e havia dito a ele: leve esse recado ao seu filho, querido amigo, trago-lhe uma mensagem para o seu beligerante filho, que ele acabe com suas atividades selvagens. Se não parar de seu próximo encontro com um tigre, resultarão ferimentos gravíssimos, seguidos por 6 meses de enfermidade às portas da morte. Então, ele deverá abandonar o seu modo de vida anterior e tornar-se monge. Isso está na autobiografia de um yogi. Mas ele, mais uma vez, não deu ouvidos ao pai, continuou em sua vida lutando contra tigres, até que um dia ele foi a uma cidade distante, em Coque Biar, o nome da cidade, e ele já tinha uma fama de lutar contra tigres, e o príncipe de Coque Biar ficou sabendo da visita de Swami Tigre, e o chamou até o palácio e disse a ele: se você lutar e vencer o meu tigre, de nome Raja Begum, você terá que entrar na jaula junto com o Raja Begum, amarrá-lo, acorrentá-lo e sair ileso da jaula. Se você conseguir isso, eu lhe darei de presente, o próprio tigre te darei de presente, e também te darei milhares de rúpias, muito dinheiro, milhares de rúpias, se você vencer Raja Begum, acorrentar Raja Begum. Raja Begum quer dizer príncipe, princesa.
É o tigre que possuía a ferocidade combinada do tigre macho com a tigre fêmea, a tigresa, né? Ele derrotou Suami-Tigre. Raja Begum pertencia ao príncipe de Coque-Biar. Então, nessa luta, pela primeira vez na vida dele, na vida de Suami-Tigre, ele foi derrotado e ficou como a profecia havia dito. O profeta, o santo homem que dialogou com seu pai, disse a ele: na próxima luta, ele ficará gravemente ferido às portas da morte. Então ele se arrependeu dessa vida, largou essa vida de lutar contra tigres e começou a sua transformação, a sua metanoia interna, a praticar, usar aquele poder mental que ele tinha para os músculos, ele usou agora para encontrar Deus, para encontrar a autorrealização, como lemos nas páginas 64 e 65 da autobiografia. Há vários tipos de tigres. Aqui é ele falando, o próprio Suami-Tigre falando com Mukunda, com Yogananda. Há vários tipos de tigres. Alguns rondam pelas selvas dos desejos humanos. Nenhum benefício espiritual advém de golpear as feras até deixá-las inconscientes. É preferível ser vitorioso sobre os predadores internos. Então ele, com a prática da meditação, da introspecção, ele acabou se transformando em um homem santo. Aqui uma outra história, também com o pequeno Mukunda e sua irmãzinha Uma, a história de uma pipa. Certa vez Mukunda estava uma espécie de uma espécie de uma varanda, ali observando, silencioso, crianças brincando com pipas. Na Índia, naquela época já de Yogananda, havia uma brincadeira das pipas em que, aqui no Brasil, nós chamamos de cerol, né, que você coloca cola e vidro no fio da pipa, para que quando as pipas, os fios se encostem um no outro, né, roçam um no outro e acaba cortando o fio, e a pipa então sai solta. E quem pegar a pipa, a criança que pegar a pipa, aquela pipa pertence a ela, passa a pertencer a ela. É uma brincadeira que vem da Índia. E o Mukunda estava ali quietinho, observando, quando sua irmã, uma irmã mais nova, chega e pergunta para ele: o que você está fazendo aí calado, quieto, silencioso nesse canto? E ele disse à irmã: sabe, irmã, eu estou pensando aqui no quão maravilhoso é a Mãe Divina, porque tudo que eu peço a ela, ela me dá. Tudo que eu peço à Mãe Divina, ela me dá. A Uma riu, não acreditando, e disse a ele: ah, é? Quer dizer que tudo que você pede ela te dá? Então me prove que é assim. Aí ela disse a ele: se uma daquelas pipas ali, peça a sua Mãe Divina, se uma daquelas pipas vier até a sua mão, aí eu vou acreditar que é verdade o que você diz. E ele então fechou os olhos e começou uma oração interna. Em poucos segundos, o fio de uma pipa roçou em outro, uma das pipas soltou e veio na direção deles. O vento veio trazendo a pipa, ele diz que de repente a pipa parou no ar, como se não existisse vento, e ela então, o fio da pipa se enroscou em um cactus que estava próximo a eles. E a pipa veio direitinho na mão do Mukunda, do pequeno Mukunda. Ele pegou a pipa como um troféu e disse a Uma: aqui é a pipa, Uma. Aí ela disse, duvidando: não, isso foi coincidência. Se você pedir a ela novamente e acontecer isso de novo, aí eu acredito. Agora eu acreditarei. E ele então fechou os olhos, pediu à Mãe Divina, e novamente aconteceu da mesma forma. Outra pipa veio voando na direção deles, o fio se enroscou no cactus e a pipa veio até a mão dele. E o resultado foi que a Uma saiu correndo
com medo, dizendo: realmente a Mãe Divina o escuta, é tudo misterioso demais para mim. E minha irmã disparou a correr como uma corça assustada, pequena uma. Inclusive, Yogananda amava muito seus irmãos, aos seus pais e a seus irmãos. Ele tinha um amor muito grande por seus parentes, por sua família. O santo que levitava, Baduri Mahashai. Eu também estive, em 2016, eu estive na residência de Baduri. Hoje é uma espécie de museu. Estive no quarto dele. Quando vamos lá, nós podemos visitar o quarto. Visitei o quarto de Yogananda, onde ele teve aquela visão de Ishvara. Eu sou Ishvara, eu sou luz. E o quarto, a casa de Baduri, que é próximo. É muito, a casa de Mukunda é próxima à casa de Baduri, poucos quarteirões à frente. Então nós vamos caminhando da casa de Yogananda, de Mukunda, até a casa onde morava o santo que levitava, o Baduri Mahashai. O Baduri Mahashai, ele praticava esse pranayama, que é o Bhastrika, essa respiração, esse pranayama, controle do prana por meio do controle da respiração, a Bhastrika. E por meio dessa prática ele levitava, como está relatado aqui em um pequeno trecho da página 73 da autobiografia. Certa vez ele realizou o pranayama Bhastrika diante de mim com força tão assombrosa que parecia como se uma autêntica tempestade estivesse se desencadeando no quarto. A respiração do santo, tão poderosa dentro do quarto onde eles estavam, parecia uma tempestade. Ele levitava. Inclusive, uma das coisas que Yogananda diz, o Baduri, ele não gostava muito de sair de casa. Aqui é o quarto dele. Essa foi uma foto que eu mesmo tirei quando vamos a visitar a casa do Baduri. Entramos no quarto, ficamos ali em meditação, podemos ficar meditando dentro do quarto do Baduri Mahashai. Energia muito poderosa desses ambientes sagrados, tanto na casa de Mukunda, onde ele teve a visão de Ishvara, como aqui também no quarto de Baduri. São energias muito poderosas. Você sente a presença de Deus. Lugares mesmo santos na Índia. Baduri Mahashai. Alguns santos, inclusive cristãos, né, católicos. Um momento muito precioso, sim, Dani, muito precioso. E a Índia é um lugar que nos dá saudade. Se vamos, obviamente, com o espírito correto, não de observar a pobreza. É claro que existe a pobreza, como existe no Brasil também. Todo lugar existe pobreza. Mas se vamos no espírito da peregrinação, no espírito de Deus, é maravilhoso. Cada lugar mais santo que o outro. Inclusive em Ranchi, quando estive em Ranchi, existe um lugar onde inclusive tinha escola Yogoda, que Yogananda fundou. Existem 2 lugares lá em Ranchi. Futuramente, em lives futuras, poderei contar, senão acaba que que não conto as histórias que temos que contar hoje. Mas em Ranchi haviam 2 lugares que, meu Deus do céu, a energia era muito poderosa, muito poderosa. Se você tem um pouquinho de sensibilidade, não tem como dizer que não sente. As pessoas sentem a energia. Aqui é uma foto real do Baduri Mahashai, esse santo que Yogananda conheceu. O santo que levitava. Essa foto do meio, essa pintura, não é, do meio, é de José de Cupertino, um santo católico cristão, lindíssima. A história de São Cupertino, José de Cupertino, São José de Cupertino. Inclusive, um tempo atrás havia um vídeo no YouTube que conta a vida dele, de José de Cupertino. Não sei se ainda existe, mas acredito que sim. José de Cupertino. Quem quiser, assista
esse filme sobre a vida de José de Cupertino. José de Cupertino era doce demais, humilde demais, de uma humildade infantil. Uma criança, apesar de adulto, ele era uma criança total. E ele tinha o poder da levitação também. E Teresa de Ávila, doutora da Igreja da Renascença, grande doutora da Igreja, a Santa Teresa de Ávila também levitava. Aqui é Padmapada, grande discípulo de Adi Shankaracharya. Inclusive já contei a vida dele em certa live passada aqui na Era do Avatar, como foi que ele caminhou sobre as águas. Né? O Adi Shankara chamou por ele, e ele, no desejo de servir a Shankara, ele estava lavando roupas do outro lado do rio. Ele largou o que estava fazendo e saiu correndo sobre as águas, andando sobre as águas. E onde ele pisava surgiam flores de lótus, por isso o nome Padmapada, ou seja, pés de lótus. Pés de lótus, andava sobre as águas. Essa outra imagem é de Dhyaneshwar, outro grande santo indiano. Ele está com seus irmãos também santos. É uma família de santos, de crianças santas. O Dhyaneshwar e os outros santinhos, irmãos dele. Aqui eles estão sobre uma parede de pedra. E a parede de pedra levitou e voou, como se fosse um avião, com eles em cima. Também é linda. A história de Dhyaneshwar também está no YouTube. Existe uma história, a vida dele de Dhyaneshwar no YouTube. Lindíssima também. Lindíssima a vida de Dhyaneshwar. Brother Bhaktananda e Brother Anilananda. O Brother Bhaktananda foi um discípulo direto de Yogananda. Ele conta uma história em que ele começou a praticar Pranavajapa com tanto amor, com tanta devoção. Ele visualizava o coração dele como se o coração tivesse uma boquinha. E o coração ficava repetindo: meu Deus, eu te amo. Meu guru, eu te amo. Meu Deus, eu te amo. Meu guru, eu te amo. Isso em silêncio, Pranavajapa. Em silêncio, só no coração, repetindo, meu Deus, eu te amo, meu guru, eu te amo, até que um dia o próprio Yogananda veio na direção dele, olhou nos olhos dele, ninguém sabia que ele fazia esse Pranavajapa, meu Deus, eu te amo, meu guru, eu te amo. É silenciosa, a prática é silenciosa, é mental. Yogananda veio na direção dele, olhando nos olhos dele, e disse a ele: eu também te amo. Eu também te amo, eu também te amo. E ele conta que, em certo momento, o amor no coração dele aumentou de tal forma que ele levitou. Ele diz que saiu numa alegria desvairada, correndo pelo ashram, e ele levitava, não tinha peso, o corpo dele perdeu o peso. E ele pulava as cercas do retiro, existe um retiro da Self lá nos Estados Unidos. Ele pulava as cercas como se fosse um passarinho, levitando, voando. Tamanho era o amor por Deus e pelo mestre, pelo guru. Esse outro é o brother, o Bhaktananda já é falecido, já entrou em Mahasamadhi. O brother Anilananda está vivo. E existem relatos, eu mesmo não o conheço pessoalmente, mas conheço discípulos, inclusive aqui de Brasília, que conhecem o Anilananda, já estiveram com o Anilananda, esse outro da direita, bem magrinho, e muitos relatos de que o Anilananda também levita. Ele vai fazer uma palestra, quando ele chega no palco, ele não caminha. A sensação, quando as pessoas estão olhando, parece que ele flutua, ele vai flutuando até o púlpito. É como se não caminhar, como se não tivesse peso, é como se ele levitasse até o púlpito. Inclusive, Yogananda dizia que com a prática da Kriya Yoga,
a Kriya ela vai purificando, limpando o nosso karma. E a capacidade de levitação ocorre com aqueles que já não têm mais karma. O karma nos aprisiona. O karma, o mau karma, dá força à força da gravidade. A força da gravidade, em verdade, é o próprio mau karma. É o nosso mau karma. Se você não tem karma mais, você levita. Levita. Essa é uma foto do próprio Yogananda aparentemente flutuando sobre a água. A selfie não gosta muito de falar isso, a organização não gosta mas ao olhar para a foto isso fica evidente. Ele está flutuando sobre a água. Flutuando sobre a água, na postura de lótus. Uma história quando Yogananda já adolescente. Está quase acabando, queridos. Quando Yogananda era adolescente, ele adorava certos esportes, assim como Swami Vivekananda. Quando eu estive na casa onde Vivekananda nasceu, Swami Vivekananda, é um casarão enorme que hoje também é um museu. Vivekananda também gostava muito de esporte. Só que no caso de Yogananda acontecia algo que surpreendia a todos, e é relatado não na autobiografia, mas no livro Megida, que o Sananda conta que Yogananda Mukunda, ele disputava com profissionais, com corredores profissionais. E ele, Mukunda, não era corredor, não era profissional, mas ele vencia. Todas as vezes ele vencia. Houve um momento em que os corredores profissionais se reuniram entre eles para questionar, para perguntar como isso acontece. E o desafiaram. Eles treinaram e desafiaram Mukunda. Dessa vez você vai perder, disseram a ele. E então marcaram a data, o dia da corrida. Quando começaram a correr, eles correram mais do que eles estavam acostumados a correr, os profissionais. Só que Mukunda desapareceu na frente. Segundo o Sananda Lal Ghosh, o Mukunda correu em uma velocidade tão grande que ele ficou 2 quarteirões à frente dos profissionais, dos corredores profissionais. Aí o próprio Sananda questionou ao irmão, né, o irmão dele, Mukunda, me explique. Como isso é possível, você correr mais veloz do que profissionais? E ele então respondeu, como aqui na imagem seguinte, mais rápido do que corredores profissionais. Na próxima imagem, ele disse o seguinte, o Sananda perguntou qual o segredo, e ele respondeu, o segredo é que eu não preciso respirar para correr, eu não respiro. Enquanto os outros estão ofegantes, correndo, ofegantes, eu não preciso respirar, eu não tenho peso. Eu não tenho peso, eu não tenho respiração. O meu coração não bate. Então, como disputar com alguém assim? Como os profissionais podiam disputar com alguém que não respira, que o coração não bate e que não tem peso, que não fica ofegante, não respira? Então ele entrava em quê? Em samadhi, em êxtase, na hora de correr. De certa forma poderíamos até pensar, né? Isso é ilegal. Mukunda fazia algo que era ilegal. Porque os outros tinham que respirar e ele não. Não era muito legal nesse ponto. Fazer esse tipo de total domínio sobre a matéria, Dani. Total domínio. Então, queridos, por hoje essa foi a contribuição, terminando aqui. Acredito, acho que ainda existe uma ou outra história da infância e da adolescência de Mukunda, de Yogananda. Terminando essa parte, então entraremos em outros capítulos da autobiografia de um yogi. Relembrando aqui mais uma vez, o que eu trago
Eu não consigo trazer o que o mestre escreveu. Então, essas lives não substituem de forma alguma a leitura. Leiam a autobiografia. Leiam a autobiografia, porque lá está o espírito do mestre. Gratidão, Betinho. Live linda, linda mesmo, Cristiano. Tá me ouvindo? A vida de Yogananda é linda, dos santos, dos Linda mestres. demais. A Nossa, vida dos mestres. lindo demais. Por isso que a gente vai continuar fazendo lives sobre a vida de Yogananda. Se você concordar, mas por mim é Claro. maravilhoso, o pessoal gosta muito. Entraram aqui a Daniela Zago, a Cris Santos, a Maria Cristina Matarazzo, deixaram saudações aqui, né? A Isadora Pedrosa, Júlia Meríssima, não sei se já tinha falado, a Elolendo, Aldira Mendonça, pessoa de Mendonça. Os demais eu já tinha citado. Mas que bom, rapaz, que live boa. E a próxima, qual vai ser agora? Sobre Eu não estou com a autobiografia aqui, mas continua. Ele fala sobre Lahiri, sobre Babaji, sobre Mahavatar Babaji. Depois tem o encontro dele com o Silkteso, que é lindo demais. O encontro de Yogananda com o Silkteso. Tem um devoto aqui de Brasília, antigo daqui de Brasília, toda vez que ele lê o encontro de Yogananda com o Silkteso, ele não aguenta, ele chora. Não tem como segurar o choro. É lindo demais o encontro dele com o mestre. Com o mestre dele. lives lindas, ótimo, muito bom. Que beleza, que beleza, que beleza. Alexandre, mais uma vez eu te agradeço, sabe? Muito mesmo. Sou muito Eu que grato pela agradeço a sua. oportunidade, Betinho. Mas você tem que saber o seu valor, o valor que tem você chegar ao nosso canal e produzir conteúdo aqui para o nosso canal, isso é impagável. E a presença dessa turma boa aí que está sempre conosco, né? Então, são pessoas maravilhosas São que dão uma pessoas força. especiais, É, porque não é qualquer um que busca o conhecimento espiritual. Infelizmente, se as é, pessoas soubessem o valor da espiritualidade, o valor de Deus, dentro dessas coisas sagradas, como dizia Pierre Teilhard de Chardin, não somos seres humanos em experiências espirituais, somos seres espirituais em experiências humanas. Então, se somos seres espirituais em experiências humanas, nós deveríamos buscar mais a espiritualidade. Se sofremos é porque estamos mais apegados ao corpo, à matéria, né, do que ao espírito. Né? E aí o satsang, assim, falando de coisas divinas, é uma forma de devoção. Nós estamos num momento Sim. de satsang, momento de devoção, porque falamos e ouvimos sobre coisas de Deus, coisas divinas, né? Sejam fatos, Uhum. sejam narrativas, feitos. E isso aí é aquele sentido de você ocupar a mente positivamente para bloquear as coisas negativas. Então, nessa hora e Uhum. meia que nós estivemos aqui, nós estamos completamente conectados com o bem, as coisas positivas, as coisas de Deus. É uma forma de sadhana também, o sadhana. Uhum. Diferente de você estar vendo um filme, uma televisão, coisa que você está É distraído. por isso que eu Como... falo que quem está aqui é especial, são pessoas especiais, porque Exatamente. poderia estar vendo novela É, ou no professor, celular vendo outras coisas, né? é, professor, Mas estão ouvindo professor falarmos sobre Vanderlei, Deus. professor Vanderlei Wessler ontem até disse isso. A gente não pode se distrair. A gente tem que fazer todo o esforço para ficar autofocado na essência, no trabalho interior, de dentro para fora. Então a gente não pode, e a gente se distrai. Então a gente tem que ter persistência nesse caminho, de cada vez mais focar mais na nossa essência divina, né? Dando menos valor, como você falou aí, como o Yogananda ensina,
a- as coisas externas, né? Você chamou A de Daniela Zago escreveu ali, credo, novela não. A televisão aqui em casa, Dani, é o tempo todo desligada. Eu acho que a Mas última vez que eu depende, vi novela eu era criança, com a mas minha depende, mãe, depende. faz tempo. Se for um filme ou uma novela com fundamento espiritual, vale a É, pena. é, Agora mesmo, nós vamos passar a fazer aqui na canal A Era do Avatar, uma série de lives comentando sobre essa série que está fazendo muito sucesso aí no mundo todo, e de língua não inglesa, o Brasil é a que está dando mais audiência, que é Os Escolhidos, de Chosen. Você já ouviu falar dessa série? Sobre Os a vida. Escolhidos? Os discípulos de Jesus, mostrando como ele escolheu os discípulos. É Muito bem na... feito. Na Netflix. Netflix. Não, não vi. Vou Vale a pena ver. procurar. Vale a pena ver. Porque ele faz uma abordagem assim bem humana, humanizada, né? Não mostra aquele Jesus divino o tempo todo, longe da gente. Mostra um Uhum. Jesus humano interagindo com as pessoas, com a mãe, com os discípulos, com as dificuldades dos discípulos. Eu Então, o quando. Deusdete Júnior vai fazer uma série de lives. Vamos ver se a gente Maravilha. consegue fazer isso legal para trazer, aconselhando as pessoas que vejam, não como em substituição à leitura, como você falou, porque o Aham. vídeo, uma filme, o cinema precisa de contextualizar. E nem todos os É, detalhes estão no texto. O é, texto trata do que é mais significante. Mas o filme tem que ter uma colcha, uma trilha, né? Onde vai repousar aquela mensagem, né? E aí que é perigoso, porque aí você sabe que o diretor lá, o roteirista, pode uhum. trabalhar mal, né? É, E inclusive o Evangelho Apócrifo de Tomé, é o de Tomé? É, acho que é o de Tomé. Se eu não me engano, foi o de Tomé. Que inclusive tem uma live que fiz aqui na Era do sim, Avatar. sim. Existe um filme que foi feito baseado no Evangelho de Tomé, mas foi totalmente distorcido. Não tem Pois nada a é, ver com o porque Evangelho de Tomé. os pesquisadores, o O Evangelho da roteirista, infância. O Evangelho da infância, pseudo Tomé. os, Totalmente rote- distorcido o filme. os roteiristas, o diretor, não estão imbuídos de, de passar uma mensagem fidedigna, né? Claro, Tem que mas haver você esse não, cuidado. Tem que haver esse interessante. cuidado, né? Porque Não, e não, cuidado não só do roteirista, do produtor, do diretor, dos atores, mas de quem vê também, em separar pois é. o que é conduzido ali naquela fita e o que é condutor. Uhum, A história exatamente. como um todo conduz aqueles ensinamentos de Jesus. Mas aí nem tudo foi exatamente assim. O importante é que você não eleja aquilo como É, verdade. E não ache que você vendo a série, é. seja lá sobre Jesus, seja lá sobre qualquer outro personagem divino, vamos chamar assim, que vai substituir a informação básica, que é o texto das escrituras. Né? Uhum, Mas é aconselhável ver. é. Muito bem feito mesmo. Eu vou assistir, né? Não É um conheço, vou assistir. sucesso no mundo todo. De Chosen. E Chosen, as, não sei bem a e as lives pronúncia. do Deus Det, né? Nas lives do Deus. Vou assistir as lives dele também, Eu porque acho que, Jesus. eu acho que eu acho que é essa grafia. Não sei, eu não falo inglês, deve ser essa que eu Uhum, escolhi. E, então a gente tem que separar, né, Alexandre? O que tá o que o Evangelho traz e, e aquelas circunstâncias que são mostradas ali para aproximar mais Jesus
Isso. outro mestre da gente. Vale É muito a porque pena. nós sofremos muita influência da hermenêutica e da exegese dogmática cristã, não é que pintaram um Jesus vingativo, não é que ele na verdade não é assim. E, inclusive quando comecei as minhas práticas de meditação aos meus 14 anos, a imagem que eu tinha de Jesus era daquele ser vingativo que nos lança no inferno. E quando eu Sério, né? comecei as minhas meditações, isso caiu por terra. Não, Foi, excessivamente cri- sério, né? pois é, mudou para mim, mudou completamente com a prática da meditação. Eu descobri um Jesus que não é aquele Jesus vingativo, destrutivo, mas um Jesus muito mais parecido com Krishna, né? É totalmente diferente. Então isso é importante, é fundamental. Então, eu convido a todos que vejam essa série e aqui nós vamos trabalhar um pouco isso. Eu acho que isso é bom para desenvolver, para tornar a mensagem de Jesus mais conhecida e, e com mais humanizado, né? Mais real. Uhum. Porque quem não conhece, mostra aquele Jesus sério, distante, né? Triste, que não sorri. Triste, que não sorri, exatamente. Todo mestre verdadeiro é alegre, Inclusive, quando eu conheci o professor bem-humorado. Hermógenes, lá em Vinhedo, foi, foi uma palestra que o Marco Schultz me chamou para realizar sobre Jesus, e o professor Hermógenes estava lá com o Tiago, em Vinhedo, que é um mosteiro beneditino em Vinhedo, São Eu Paulo. conheço Lá lá, existe conheço. uma foto de Jesus, uma pintura de Jesus, não é sorrindo, não, é gargalhando. Pô, legal, Mosteiro beneditino. muito Acho que bom. todos já devem ter visto essa pintura. Eu estive lá, eu ia fazer um evento lá, mas depois não deu certo. Alexandre, uma boa noite a todos. Muito obrigado pela Gratidão, presença. Betinho. Vou liberar vocês aí para vocês descansarem. Já está na hora já. Namastê. Namastê, Om Sairam. Bom Até a Sairã. próxima. Amanhã Gratidão. estaremos aqui com Priyarupa. Priyarupa Dasa. Priyarupa Dasa, nos falando sobre Gauri Purnima, o nascimento de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Um Maravilhoso. tema muito interessante, foi um santo muito respeitado, Avatar muito dourado, considerado. né? Chaitanya Mahaprabhu. É isso aí, amanhã às 20 horas. Quem puder estar conosco, vai ser um prazer. Um abraço, até a próxima. Boa noite.